Vimos também na primeira aula que as línguas orais elas são produzidas a partir de unidades de som. As línguas de sinais, então, se apropriam de unidades do tipo visual, são produzidas manualmente e recebidas visualmente. Por isso, o seu canal de recepção e produção é visual e espacial, não é assim? Então, nesse sentido, o que se espera da aula de hoje é compreender e conhecer os estudos que começaram a descrever essas unidades mínimas em língua de sinais. Eu sei que vocês já devem ter conhecimento de alguns deles, alguns desses trabalhos, mas o nosso intuito hoje é trazer uma descrição mais sistemática sobre os trabalhos que foram feitos nesse sentido, tanto os trabalhos seminais, mas também os trabalhos que estão em desenvolvimento no contexto atual de pesquisas realizadas em línguas de sinais. Bom, partindo então, o que se pensava sobre a forma de comunicação de pessoas surdas num período remoto, antes de se iniciarem essas pesquisas acadêmicas e sistemáticas dentro do campo da linguística? Tinha-se uma compreensão que esse modo de expressão linguística, não, esse modo de se fazerem entendidos no mundo das pessoas surdas, era mera gestualidade, isto é, era a forma com que eles encontravam de se fazer compreendidos, né? Uma tentativa de comunicação. Mas até então isso não era visto como um sistema regulado, estruturado, né? Como caracterizado enquanto um sistema linguístico. Não, era visto como uma forma mimética, né, teatral, de expressão e comunicação de pessoas que, na ausência de som, eles utilizavam desses outros recursos da linguagem, né, para se fazerem compreendidos de alguma forma. Porém, o interesse em se observar esse tipo de comunicação se deu a partir de estudos que começaram a relatar que essa forma comunicativa ela não era aleatória, não era livre, não era desordenada. Pelo contrário, apresentava uma certa regularidade no uso dos sinais, um certo controle. Então, a partir dessa observação, desse tipo de observação feita das pessoas ou grupo de pessoas que utilizavam a sinalização para comunicação, é que inaugura-se aí o interesse em descrever esse sistema linguístico, esse modo expressivo da capacidade da linguagem humana. Então, nós temos, a partir do ano de 1960, registro de trabalhos que foram feitos com esse fim, de observar grupos de sinalizantes e tentar, a partir desses registros, descrever certas regularidades, controle, regras ali que estabeleciam a compreensão daquele discurso, já que começou-se a perceber que não era meras sinalização teatral ou expressividade de uma comunicação. Não, ali estava se revelando um sistema linguístico. Tá? Essas análises, então, se deram basicamente a partir da observação de quê dessas pessoas surdas? A partir da observação das mãos. Porque o que chamou a atenção a princípio era que a mão alternava a sua forma para e esses movimentos ou essas formas de mão que eram alternadas não eram por acaso, né? Começou-se a perceber a partir dessas distintas formas de mão utilizadas na comunicação que havia ali um controle, uma intenção de utilizar uma forma em detrimento de outra, e essas formas apresentavam regularidade, ou seja, elas eram repetidas ao longo do discurso, que ali estava demonstrando que ela tinha alguma relação com um significado específico. Né? Então, os estudos iniciais se deram basicamente a partir da observação de grupos, mas com um enfoque nas mãos. Então, a análise que se faz inicialmente é uma análise contrastiva, no sentido de que ela começou a observar que as mudanças nessa forma de mão, no movimento da mão, estavam ocasionando mudança, inclusive de significado no momento de produção linguística.
Tem-se a partir daí, então, os estudos, né, de fato, os estudos iniciais, que já é de conhecimento de vocês, e nós temos como registro aí basilar desse campo da análise fonético-fonológica de línguas de sinais, o trabalho de William Stockwell, um linguista de origem escocesa, e ele começa a fazer essa observação a partir do seu trabalho. Ele trabalhava na Universidade de Gallaudet, né, que hoje tornou-se tão reconhecida em razão da sua relevância e dos trabalhos de pesquisas que são realizados entre as diversas línguas de sinais no mundo. E o Stockwell, então, esse é o sinal dele, por volta dos anos 60, ele começa essa pesquisa mais descritiva da língua de sinais americana, né, a ASL, e principalmente o marco é a publicação dele chamada de Estrutura da Língua de Sinais, nos anos de 1960. Com essa publicação, ele traz aí uma visibilidade para os estudos feitos em línguas de modalidade não oral. Por que a partir daí? Porque desde então não se tinha nenhum estudo sistemático feito com o objeto de estudo que fosse línguas sinalizadas, ou esse modo de comunicação linguística típica de pessoas surdas. E isso ocorre tardiamente. Tardiamente em que sentido? Porque a linguística, ela enquanto um campo, enquanto uma ciência de análise, ela começa a ter estudos sendo feitos desde os anos 20, né, 1920, a partir dali inaugura-se esse campo de análise de línguas, e muito tardiamente, ou seja, somente nos anos 60, que a gente começa a ter alguma investigação com um olhar voltado para línguas sinalizadas. Então, num panorama histórico, as pesquisas em línguas orais surgiram e se desenvolveram, e as línguas de sinais ficam aquém nesse processo histórico de produção acadêmica, né? Isso vai refletir, inclusive, na forma de reconhecimento dessas línguas enquanto sistema linguístico natural, porque as pesquisas que foram feitas a princípio não tiveram interesse, as línguas de sinais não foram objeto de interesse. Por que eu digo que não foi objeto de interesse? É porque não haviam línguas de sinais? Claro que não. Sempre se existiu língua sinalizada, sempre houve sim essa forma de expressão e comunicação, claro, mas não se tinha até então nenhum estudo acurado que descrevesse as suas características, os seus princípios, as regras que regem essas línguas, e por muito tempo então elas não foram reconhecidas enquanto tais, mas isso não quer dizer que anterior ao estudo de Stockwell não se tinha registro ou línguas emergentes, né? Línguas sinalizadas. Claro que sim, a gente diz que sempre que houveram surdos, há ali associado a essas comunidades surdas, há línguas de sinais, né? Línguas de sinais típicas desses contextos, tá? Mas a gente só tem um estudo sistemático a partir do Stockwell, né? Então, por isso esse marco histórico relevante nos trabalhos que se deram a partir daí. O trabalho de Stockwell é basicamente um trabalho num viés estruturalista, né? Então a gente sabe, vocês já devem ter estudado nas disciplinas aí de linguística, que a gente tem o campo estruturalista de análise linguística, que é basicamente um campo descritivo, né? Como se a gente tomasse a língua como objeto de análise e tentasse ali descrevê-la em partes cada vez menores, e quais as regras que a controlam, enfim, como um objeto mesmo, não a partir de uma visão social, ou do uso, ou da capacidade da linguagem associada a isso, não, basicamente uma descrição assim muito estruturada, né, da forma de organização dessas línguas, né? Então, o trabalho de Stockwell é um trabalho sobre um viés estruturalista de análise linguística. Ele quer descrever, segmentar, dissecar as línguas de sinais e descobrir o que as compõe estruturalmente, tá? Então, trabalhos como esse já haviam sido feitos, né,
em línguas orais, mas um paralelo que se tem em línguas de sinais é o trabalho feito aí por Stokely, né, as suas publicações, tanto dos anos 60 quanto em 65, quando ele publica um dicionário de língua de sinais americana, sobre princípios linguísticos, né, basicamente esse nome, vocês podem depois tomar conhecimento desses trabalhos, tá? Então, nesse viés estruturalista e de descrição dessas unidades, Stokely começa a observar, então, o movimento das mãos a partir desse tipo de análise. O interesse de Stokely nesse momento do trabalho dele é fazer uma análise comparativa. Basicamente, ele queria aferir em línguas de sinais aquilo que as pesquisas no campo da linguística já haviam confirmado de princípios linguísticos a partir de análise de línguas na oralidade. Então, o trabalho dele tem esse viés comparativo, tendo em vista que ainda não se tinha esse reconhecimento das línguas de sinais enquanto sistemas naturais. Então, basicamente, o Stokely começa a fazer essa observação mais detalhada das línguas de sinais, tentando identificar, então, o que seria paralelo aos fonemas nas línguas orais, né? Quais seriam essas unidades mínimas. Stokely, então, apresenta como distintiva, como unidades distintivas de línguas de sinais, basicamente 3 aspectos. E lembrando aqui que quando a gente está fazendo referência a unidades mínimas de língua de sinais, né, o que equivale aos fonemas, nós estamos evidenciando, então, aspectos, né, tipos de unidades, e não o quantitativo dessas unidades, né? Então, o Stokely, ele identifica 3 aspectos, 3 traços distintivos, 3 tipos de unidades mínimas que correspondem a essa dupla articulação das línguas de sinais. Para Stokely, então, os sinais ou os itens lexicais de línguas visuais espaciais são, né, unidades de 3 tipos, são elas: configuração de mão, ou seja, a configuração de mão, esse parâmetro que nós reconhecemos hoje, é basicamente a forma que a mão toma para a execução do sinal, não é assim? O Stokely também identifica que o movimento, ele estabelecia um contraste entre os sinais que ele estava observando. Então, a depender do tipo do movimento, isso também poderia ocasionar mudança de significado ou trazer outras informações gramaticais, como intensidade, por exemplo, a partir da alteração do movimento das mãos no momento de articulação. Então, ele identifica o movimento também como uma unidade mínima ou um tipo dessas unidades e, finalmente, Stokely compõe esse nível fonético de línguas de sinais a partir da locação da mão, ou seja, ele considerou importante esse local em que as mãos estão dispostas no momento da articulação, até porque nós sabemos que, a depender do local em que os demais parâmetros são articulados, né, se é frente ao corpo do sinalizador, ou se tem algum toque em alguma região do corpo, cabeça, enfim, esse significado também pode ser alterado. Então, basicamente, o trabalho de Stokely contribui nesse campo de análise fonético-fonológica das línguas de sinais ao fazer essa identificação de 3 unidades mínimas ou 3 tipos de unidades paramétricas que compõem os itens lexicais nas línguas sinalizadas, tá? Mas é importante a gente colocar aqui que o Stokely, ele faz referência a essas unidades não enquanto fonemas, tá? É uma discussão que eu vou apresentar para vocês, porque apesar desse intuito de comparação, o Stokely queria evidenciar ali aspectos inerentes às línguas de sinais específicos dessa modalidade visual espacial, ao que ele considerou mais viável fazer o uso do termo kiremas, né? Kiremas, do grego quer, né? Quer.
tem a pronúncia específica do grego, mas basicamente significa partes de mão, né? Unidades de mão, pedaços da mão. E a isso ele nomeia essas unidades mínimas de línguas de sinais, e o campo de estudo, então, de análise não seria a fonologia em si, ou o uso do mesmo termo. O Stockel opta por fazer o uso do termo quirologia, tá? Então, nos trabalhos do Stockel, a gente não vai encontrar ali referências a fonema ou fonologia, mas sim a quiremas e quirologia, tá? Ele inaugura esse campo a partir do uso desses termos específicos. Outro marco importante nesses estudos que inauguram o campo da fonologia de línguas de sinais é o trabalho do Bateson, no ano de 74, um pouco depois. Então, a partir do trabalho seminal do Stockel, o Bateson, nos seus estudos, ele percebe que havia, assim, essas unidades basilares, né, ou essas primeiras unidades principais e distintivas dos sinais, mas ele observa que, a depender da mudança da direção da palma da mão, isso também era distintivo nas línguas de sinais, tá? E não somente isso, para Bateson, ele começa a observar a sinalização, mais associada a ela também expressões que não estavam fazendo referência apenas a atividades da mão, né? Ao que ele denomina de expressões não manuais. Então, Bateson adiciona aí nesses grupos de língua de sinais, mais dois aspectos ou unidades de dois tipos são elas, né? A direção ou orientação da palma da mão no momento da articulação de determinado sinal, e associa aí como relevante marcas não manuais, ou seja, atividades de boca, movimentos da face e inclusive movimentos de corpo estariam associados a algumas informações específicas e gramaticais das línguas de sinais. Então, o que nos interessa hoje a princípio é entender que esses dois trabalhos tão importantes e seminais aí no campo da fonologia das línguas de sinais são importantes ao descrever, então, essas primeiras unidades formativas dos sinais, tá? Ao que hoje nós conhecemos como 5 parâmetros, mas eu já disse para vocês que são 5 grupos, 5 tipos de traços, 5 tipos, né, de unidades, aspectos. Então, nunca reduzir apenas a 5 unidades, mas 5 grandes grupos, e dentro de cada grupo nós vamos ter ainda mais subclassificações, vamos dizer assim. Então, dentro do grupo de configuração de mão, eu tenho inúmeras configurações de mão que podem ser representadas. Dentro do grupo de movimentos, eu tenho inúmeros movimentos possíveis de ser utilizado para articulação de determinado sinal, e da mesma forma nos demais grupos paramétricos aí que compõem a fonologia das línguas de sinais. Outra coisa importante que eu já queria comentar com vocês nessa aula é justamente em razão do uso de terminologias específicas para análise da fonologia das línguas de sinais. Por quê? Como eu disse, Stockel faz uso de uma terminologia diferente, né? Ele utiliza quirologia a princípio, né? Como se fosse o estudo das mãos, nessa área de estudo das mãos. Mas, recentemente, essa discussão sempre retorna no campo da fonologia das línguas de sinais para nos fazer assim pensar se nós estamos fazendo uso de termos que correspondem a esse nível de análise de línguas de sinais. Então, recentemente, nós temos uma proposta de uso da terminologia que está aí representada no slide para vocês, duas delas, né, ou mais duas delas, sendo a sigmanologia, né, como estudo dos sinais, ou essa área de estudos de sinais para equivalência do nível fonológico das línguas orais, e ainda uma terceira possibilidade, né, de terminologia, e essa é um pouquinho mais difícil, prestem atenção aí no slide, é a fanerolaliologia, que basicamente na sua etimologia, se a gente pegar partes aí dessa palavra maior,
significa estudo de fala ou da fala que é vista, né? Não numa fala oral, mas a fala vista, tá? Então, por que se tem essas discussões? Porque realmente, né, etimologicamente, fonologia está muito associado ao som, né, ao fone, está associado a essa informação oral, auditiva. Sim, etimologicamente sim, mas por que na sua grande maioria, os estudos da linguística de língua de sinais optam pela utilização da mesma terminologia atribuída às línguas orais também para as línguas de sinais? Porque o interesse dos estudos que foram realizados e os que são realizados até então, é de sempre mostrar similaridades entre os aspectos das línguas de sinais que são verificados também nas línguas orais, ou seja, isso foi necessário, inclusive, trabalhos desse tipo, para que viesse esse reconhecimento enquanto sistema linguístico natural, não é assim? Então, por muito tempo na história do campo de pesquisa de línguas de sinais, o interesse era sempre de mostrar similaridades. Hoje a gente sabe que os estudos que são feitos querem mostrar as especificidades, né? O que é próprio, o que é inerente do sistema linguístico não oral. É isso que nos interessa nas pesquisas acadêmicas hoje. Mas, por uma questão de padronização, de fortalecimento desse campo de estudo, que é o campo da linguística das línguas de sinais, de prestígio, optou-se sempre por utilizar os mesmos termos, para que pudesse sempre aferir as similaridades e provar com isso princípios que regem todas as línguas também encontrados nessa modalidade visual espacial. Então, de forma massiva, nós ainda mantemos o uso do termo fonologia para se referir a esse tipo de característica das línguas de sinais, sim, tá? Então, há algum ou outro que faz sempre uma defesa em relação a outras terminologias, mas, de forma geral, os estudos de maior prestígio, eles mantêm o uso do termo fonologia. Vamos avançar aqui na nossa apresentação. Então, basicamente, o que é uma descrição fonética das línguas de sinais, tá? Numa língua oral, por exemplo, tem aí a representação de sol, né? Então, eu reparto, né? Eu descrevo, discrimino cada unidade mínima de som, como está representado aí, né? Muito simploramente, né? A gente pode dizer como as consoantes e vogais que estão representadas aí, né? S, O, L, mas a gente sabe que, na verdade, são fonemas, né? Ou unidades de som, né? Existe um alfabético fonético específico para representação, né, dessas unidades de som. Mas na língua de sinais, de forma inicial, a gente tem essa descrição aí das 3 unidades principais, né, a configuração, o movimento e a locação. Mas sabemos que, adicionada a essas unidades primeiras, a gente tem a orientação da palma e também expressões ou marcações que não fazem correspondência apenas à mão, mas a todo o corpo envolvido no momento de articulação e enunciação dessa língua. Para conhecimento de vocês, eu estou aqui fazendo referência a alguns trabalhos que tratam especificamente de descrever esse sistema fonético-fonológico das línguas de sinais, tá? Então, são os trabalhos de maior referência nesse campo, tá? Para que vocês tenham conhecimento, saber quem fala sobre o quê, né? Então, principalmente eu destaco aí o trabalho da Brentari, de 98, em que ela propõe um modelo prosódico, né, muito relevante, muito usual ainda para análise de línguas de sinais, e em algum momento do curso nós vamos apresentar esse modelo prosódico e como é a descrição, né, do sinal a partir do modelo da Brentari. Então já é importante vocês saberem deste trabalho. E especificamente com dados da Libras, a gente tem o trabalho da professora Loderny, né, em 98. Mais recentemente, a gente tem como referência o trabalho do André Xavier, desde a sua tese de doutorado, e também do Tarcísio Leite, que é de 2008, né, a tese de doutorado dele, uma tese que mostra a segmentação das línguas de sinais. Então, aqui é para que vocês conheçam
esses trabalhos. Eu quero, então, ainda nessa aula, passar aqui por uma descrição, assim, muito basilar inicial do que corresponderia a cada um desses grandes grupos de fonemas de línguas de sinais, tá? Sabendo que cada grupo apresenta essas subespecificações, como eu tenho dito para vocês, né? Então, nós temos aí representados a configuração da mão, o ponto de articulação ou locação, tá? A gente usa os mesmos termos para fazer referência a esse aspecto, o movimento, a orientação da palma ou direção, então a gente pode encontrar OR ou DIR como, né, nomenclaturas para esse aspecto, e também expressão facial ou corporal, né, e corporal, ou marcas não manuais, aspectos não manuais, tudo isso fazendo referência a esse tipo de informação que é adicionado ao sinal. Então, inicialmente, aí vamos descrever o que equivale às configurações de mãos, né? Então, são as inúmeras formas possíveis que a mão toma para a realização ou articulação de determinado sinal. Então, é interessante a gente saber que um sinal pode ter apenas uma configuração de mão ou mais que uma, tá? Inclusive, ele pode começar com uma configuração de mão e terminar com outra, como é o sinal de igreja, não é assim? É um sinal composto, mas esse sinal apresenta uma configuração inicial e tem um término com uma configuração inicial distinta. Então, pode haver essa mudança de configuração de mão para o mesmo sinal, tá? Lembrando que as configurações de mão não equivalem ao alfabeto do português, por favor, gente. Quando nós vamos fazer essa descrição fonética, a gente não vai dizer configuração de mão em A, não, porque isso está retratando um outro sistema, né? O sistema de uma língua oral. Aqui nós temos já tabelas, né, que estão descritas e registradas as configurações de mão que já foram investigadas e coletadas nas sinalizações de pessoas surdas. Então, nós temos a tabela da Tânia Felipe em 2005, mas nós já temos a tabela da Faria Nascimento em 2009 com um número maior de configuração de mãos. Por quê? Porque à medida que as análises, né, os estudos vão avançando, é possível identificar formas de mãos que ainda não foram descritas ou registradas, né, em dada língua de sinais. Então, por isso que esse número aí pode variar a depender de qual é a tabela de referência. E as configurações de mão, elas são numeradas, né? Então, a gente faz referência à configuração de mão número tal, tá? É esse tipo de descrição que nós fazemos, fazendo referência à numeração que está disposta na tabela que nós iremos fazer o uso, tá? Então, aqui eu tenho exemplo de pelo menos duas tabelas, uma com 64 configuração de mãos e a outra já com 75. Nós temos notícia que já tem um registro de mais de 100 possibilidades de formas de mão, né? A gente nem imagina que é possível, mas é possível sim, porque isso já foi percebido em sinalizações, né? Em observações de sinalizações de pessoas surdas, tá? Então, é basicamente como a mão está posta para a articulação, né? Como ela está posta para início da articulação de determinado sinal, mas também qual é a posição final desta mão, tá? Tudo isso a gente descreve dentro desta unidade configuração de mão. Logo depois aqui, nós temos o movimento. Então, o movimento é basicamente o deslocamento ou a trajetória que determinado sinal realiza no momento da sua articulação, tá? E o movimento, ele é descrito, né, a partir de algumas características, né, de tipo, de modo, de direção, de intensidade e de frequência, tá? São as 5 características que nós descrevemos esse tipo de unidade nas línguas de sinais. Então, o tipo, por exemplo, é um movimento reto, é um movimento circular, é um movimento semicircular, é um movimento de rotação, é para cima, é para baixo, né? Então, não é muito simples assim, né? Tem descrições aí muito específicas para fazer referência a determinado movimento presente no sinal. Mas também nós descrevemos quanto à direção desse movimento. Ele só apresenta uma direção, é sempre unidirecional, ou ele tem 2 direções possíveis? É para cima, para baixo, para esquerda, para direita? Ou não tem essa característica de direção, ele é um movimento rotacional, né?
Então, ou de tamborilar, que a gente chama, né? Esse movimento aqui de tamborilar de dedos, enfim. Tá? E quanto à maneira, esse movimento é contínuo, ele é único, ele tem alguma alternância, que maneira, né, esse movimento é executado? Qual é a velocidade, qual é a tensão que está posta nas mãos para a execução desse movimento? E também quanto à frequência, né? Esse movimento se repete ou não? Ele é só uma vez ou ele é repetido, tá? Então, a gente ainda vai trazer alguns exemplos ao longo da disciplina, né, para a gente conseguir identificar isso nos sinais, que é basicamente o que a gente pretende aprender, fazer essa descrição fonética inicial de determinados sinais. Então, aqui eu exemplifico para vocês, né? Então, movimento circular, ele está presente em sinais como, né, brincar, como nadar, como bicicleta, tá vendo que é o mesmo tipo de movimento? Um movimento que é semicircular, ele pode estar no sinal de coragem, no sinal de surdo, né? Aí está no sinal de saúde, quando ele é articulado dessa forma contínua, né, como uma variante das línguas de sinais. A gente tem o movimento helicoidal, tá vendo? No sinal de importante, de eterno, de macarrão. Temos o movimento quanto à sua direção, né? Um movimento com uma direção única, de dever, mandar, ver, tá vendo? É uma direção apenas. Então, é possível de um único aspecto ser descrito a partir de características diversas, tá vendo? Aqui, para movimento, nós temos 5 características inerentes a determinado movimento de um sinal. E da mesma forma, o sinal pode ter um ou mais tipos de movimento para a sua articulação. Adiantando aqui, a gente tem ainda o ponto de articulação ou alocação, né, para se referir a esse local em que o sinal é articulado, né, a partir de que ponto. Pode estar tanto associado a uma parte do corpo, ou apenas com um toque, ou é feito em frente, né, uma distância aí paralela que os estudos mostram que é até cerca de 15 centímetros à frente do corpo, né. Então, exemplos de locações possíveis, nós temos a cabeça ou acima da cabeça, nós temos em toda a região do rosto, nós podemos especificar isso somente na testa, na lateral de um braço, na lateral do outro braço, enfim, tá? É possível aí de ter inúmeras locações ou inúmeros pontos de articulações do corpo, né? Eu acho que esse parâmetro aí é até muito difícil da gente quantificar, porque a partir de cada região eu posso especificar ainda muitos detalhes, né? Então eu tenho a região da face, mas na face eu tenho sobrancelhas, tenho nariz, tenho boca, tenho olhos. Então cada pontinho desse me dá uma referência mais precisa de qual é a locação deste sinal, tá? Uma outra unidade ou outro aspecto seria então a orientação das mãos ou direção também, né? Que é para onde a palma da mão está direcionada quando o sinal é produzido. Nós temos basicamente 6 orientações possíveis, assim que os estudos colocam como as principais. São elas: a mão para cima, para baixo, para dentro, para fora, para a esquerda, né? Contralateral e para a direita, ipsilateral, tá? Então, essas são as possibilidades de articulação confortáveis para a execução de um sinal. A gente vai perceber que a fonologia apresenta algumas regras, né, ou algumas limitações quanto à articulação de determinada forma da mão ou de determinada orientação, por uma questão articulatória, por não ser confortável, não ser possível de ser produzido pelas nossas próprias mãos, né? Tem movimentos impossíveis de serem feitos, orientações impossíveis de se fazer por uma questão muito física, né, associada à articulação. E, finalmente, o parâmetro aí de expressões não manuais, né? Como eu disse para vocês, Stockel inicialmente não se preocupou com isso, porque não se sabia naquela época se as expressões faciais tinham algum valor linguístico, né? Sobretudo na estruturação sintática das línguas de sinais, né? O que se pensava até então é que os surdos eram mais expressivos, né? Por uma necessidade comunicativa, eles tinham que se mostrar mais expressivos para se fazerem entendidos. Tanto que os primeiros
primeiros dicionários, ou o próprio dicionário do Stoker, de 65, os desenhos que estão ali não têm informação de rosto, o bonequinho não tem rosto, só mostra a mão mesmo, né, as formas da mão ali, porque não se preocupava com isso. Mas é a partir do trabalho de Bateson, então, que a gente tem a inclusão desse parâmetro ou desse tipo de unidade mínima, e basicamente faz referência a atividades ou movimentos relacionados à face e ao corpo. Então, na face eu tenho alguns movimentos do músculo, de músculos da face, tá? Das sobrancelhas, de bochechas, dos lábios, né? A boca como um todo, né? Tudo isso marca ou atribui algum tipo de informação relevante para o sinal, tá? Nós vamos ver que, inclusive, a prosódia em língua de sinais pode ser marcada pelo movimento do olhar, pela mudança da direção do olhar, isso é importante como marcador prosódico em língua de sinais. Então, assim, não é algo meramente intuitivo ou uma expressão afetiva, assim, de alegria, de tristeza, não se restringe somente a isso. Nós temos expressões que são marcadas como o alçamento ou abaixamento das sobrancelhas, inclusive que compõem domínios sintáticos, né? Que marcam tipos de sentenças a partir de movimentos de sobrancelhas apenas, né? Então, nós vamos discutir isso ao longo dessa disciplina, sempre a partir do viés da fonologia, tá? Então, as expressões não manuais, né, marcadores não manuais, são importantes, porque, olha, há sinais que são articulados necessariamente com a presença de expressões. E aqui eu trago alguns exemplos para vocês, do sinal de ninguém, nada, né, nenhum. Olha como a boca fica tão retraída, né, esse movimento não é de inflar, né, é de retrair as bochechas no sinal para se referir a nenhum, né, isso é necessário, né, faz parte da articulação do sinal, não é algo opcional, né, constitui-se como unidade mínima desse sinal.